Pronto, iniciamos a gravação. Então, passo a palavra ao Vital para dar seguimento, hoje, a segunda parte do minicurso sobre o pensamento de Sidney, que tem nos trazido assim, tantas ideias curiosas, interessantes sobre esse autor, que para nós é desconhecido. Vital, muito obrigada, passo a palavra a você. Bom, boa noite a todos e a todas presentes, dando prosseguimento aqui ao nosso minicurso, relembrando apenas que ontem busquei situar os escritos de Sidney, produção política, de pensamento político dele, tratando um pouco também de alguns elementos do republicanismo, como a liberdade, sobretudo, e a questão da autoridade política. Hoje eu vou dar prosseguimento a essas ideias, tratando no final desse primeiro momento sobre a virtude cívica e o direito de resistência. Mas antes, tem algumas outras ideias que penso que sejam interessantes percorrermos para tratar dessas outras ideias que dizem respeito tanto à virtude cívica quanto o direito de resistência. Então, com base na lei natural e nos relatos históricos, Sidney ele sustenta que a autoridade política ela é instituída pelo comum acordo entre os homens livres. E eu estou retomando aqui alguns aspectos sobre a questão da autoridade, antes de falar sobre o exercício do poder. Se a gente pegar o contexto ali da Inglaterra, depois de estabelecida a República na Inglaterra, a mesma concepção da origem da autoridade política no consentimento do povo foi sustentada pelos defensores do novo regime, como, por exemplo, John Milton, que aborda a questão da origem, da natureza, extensão e autoridade política. Para os defensores da República, nesse período republicano, do regime republicano, a tentativa de se implementar e se conduzir um regime republicano na Inglaterra, os defensores da causa parlamentar e do regime republicano, a autoridade política tinha a sua gênese na disposição de homens livres e iguais em delegar a magistrados escolhidos seu poder natural a fim de garantir a paz e a segurança comum. Sidney, de alguma forma, se distancia das descrições nas quais a instituição da autoridade política é concebida a partir da analogia com conceitos jurídicos do direito privado, como se a liberdade pudesse ser um bem possível de transação. Para ele, a liberdade é aquilo que define o homem em sua humanidade. Por isso, alienar a liberdade de maneira parcial ou total significa muito próximo aqui do que diz o Rousseau no capítulo 4, se não me engano, do Contrato Social do livro 1. O Sidney diz que renunciar à liberdade é renunciar à condição de ser humano. O Rousseau diz renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem. Então, não é por acaso que o Sidney se detém no surgimento histórico de cidades livres, a fim de caracterizar a instituição do governo como um ato realizado pelo desejo de viver em liberdade. Então, dito isso, eu inicio, de fato, o nosso primeiro tópico, que é tratar sobre o exercício do poder, antes de falarmos propriamente sobre o tipo de governo que o Sidney está pensando e defendendo. E se a gente for pensar o exercício do poder, o Sidney argumenta que se a passagem à vida política exige uma mútua restrição de uma parte da liberdade natural, isso não implica que os homens abandonem sua liberdade de julgar, caso o governo instituído para o bem de todos não esteja cumprindo a finalidade para a qual foi estabelecido.
Então, eu separei alguns fragmentos, entre eles esse primeiro, que diz o seguinte: se é verdade que aqueles que delegam poder sempre retêm para eles mais do que concederam, aqueles que instituem esses homens, os magistrados, não lhes concedem um poder absoluto de fazer o que lhes desejam, mas retêm para si mesmos mais do que conferiram aos seus representantes. Aqui, só para relembrar, um extrato extraído dos discursos, né? Que é justamente o texto no qual ele está, ao mesmo tempo que ele está refutando o patriarca do Robert Filmer, o Sidney também está elaborando o seu próprio pensamento político, né? De maneira concomitante, na realidade. Então, de acordo com o Sidney, e aí entra um papel muito interessante dentro dessa reflexão que ele está propondo, a vigilância do povo sobre os magistrados estabelecidos tem um papel fundamental para a preservação da liberdade. E aí, para ilustrar, eu separei esse trecho. Todos os magistrados civis, inclusive aqueles que exercem o poder supremo na sociedade política, são regulados, limitados e dirigidos por aqueles que os instituíram, ou seja, o povo, pelo povo. Então, e aí vem a citação do Sidney. Governo e magistrados que o exercem, o poder político, são criados pelos homens. Aqueles que os constituem não podem deixar de ter o direito de regulá-los, limitá-los e dirigi-los conforme considerem melhor para eles. A gente não encontra no Sidney uma definição nos discursos muito clara do que ele entende por a definição de povo. Né? Então, em alguns momentos, ele associa a ideia de povo à multidão, outras vezes a um conjunto de indivíduos que compõem um corpo político. Eu não consigo ainda ver com clareza uma definição de povo dentro dessa reflexão do Sidney. Mas, de toda forma, na origem de toda autoridade encontra-se o que o Sidney denomina de povo, embora a definição de povo não me pareça muito clara. Né? Então, esse povo ele vai dizer que tem justamente o direito de instituir, controlar e destituir os magistrados civis. E aí eu separei um trecho, né, sobre o povo, que diz o seguinte: quando um povo reunido por um mútuo acordo numa sociedade civil, não há diferença de direito entre o que é feito por todos ou por alguns deputados que atuam de acordo com os poderes recebidos de todos. O Sidney parece conceber ao povo um direito de autogoverno. Né? Uma vez, conversando com o Renato, ele, numa discussão sobre o livro do Pet, né, que o Renato, discutindo, nós estávamos conversando, ele falou, o Pet fala em autogoverno, mas o que eu vejo, Rousseau não é um autogoverno, mas uma autolegislação, né? Mas em Sidney a gente vê e pode perceber o autogoverno, pelo menos em dois sentidos. O primeiro, no sentido estrito do povo optar por exercer diretamente a autoridade política, já que ele é livre para escolher a forma de governo, considera mais adequada para o seu bem, mas essa forma de governo é inviável em nações com amplo território e extensa população. Parece ser improvável, vai dizer o Sidney, um governo popular no estrito senso, que é uma pura democracia, e aqui também me lembra o Rousseau, quando ele está falando da democracia, né?
e se refere a ela como um governo para os deuses. Então, para o Sidney, no qual o povo executa por si mesmo tudo que diz respeito ao governo, não conheço, e se existisse no mundo, não teria nada a dizer sobre ele. Né? Então, Sidney ele vê a democracia, né, no sentido antigo mesmo, de um tipo de governo popular. No estrito senso, ele pensa dessa forma, a democracia, no sentido puro, é essa de participação direta, ativa, sem a ideia de representantes, mas no período que ele está inserido, ele não vê essa possibilidade, ele não vê como algo viável uma democracia no sentido puro. No segundo sentido, para a gente pensar aí essa questão do autogoverno, o direito de autogoverno parece ser entendido como a posse permanente do poder supremo, ou seja, do poder de estabelecer, de modificar as leis e o regime político. Então, contestando o filme, o Sidney afirma que os povos antigos, como os atenienses, dadas as suas condições, conseguiam se reunir em praça pública para discutir e deliberar sobre a coisa pública. O Sidney sustenta que a função do magistrado exige integridade, sabedoria. E há uma ligação aí, se a gente pensar, muito calcada em alguns princípios, né, no campo político. Então, ele vai falar, se todos os princípios estão obrigados pela lei de natureza a preservar, e aí já, de alguma forma, designando qual é a função do governo, né? Preservar as terras, bens, vidas e liberdades de seus súditos. Esses súditos têm, pela lei de natureza, um direito às suas liberdades, terras, bens, etc. E não podem depender da vontade de algum homem, pois essa dependência destrói a liberdade. O que, de alguma forma, rememora aquilo que eu disse ontem sobre essa ideia da liberdade como não dependência, a uma vontade arbitrária. Então, sendo assim, penso que já podemos falar um pouco sobre as formas de governo. Então, discutindo com a tese, né, refutando a tese do filme, o Sidney vai ser veementemente contra o regime monárquico. Isso está muito claro, né, na minha percepção. Mas, de acordo com Sidney, por serem dotados de razão, os homens devem estabelecer, por meio de um acordo, a forma de governo mais adequada para os seus propósitos. Um dos propósitos que está dentro do que o Sidney está falando é, de fato, assegurar a liberdade. Então, tendo dado, e aí esse elemento da liberdade, mas também, de alguma forma, sempre ligado a Deus, né, dentro desse contexto que tem um viés religioso muito forte dentro dessa reflexão, e como eu disse ontem, não só do Sidney, mas também dos outros expoentes dessa matriz republicana inglesa. Então, tendo dado a todos os homens, em algum grau, uma capacidade de julgar o que é bom para eles, Deus concedeu a todos, do mesmo modo, a liberdade de criar as formas de governo que mais lhes agradam, sem favorecer uma em detrimento das outras. Né? Então, a liberdade do povo, o povo tem a liberdade de estabelecer a forma de governo que considera mais adequada nos seus propósitos, né? E para o Sidney, de alguma maneira, isso explica também a diversidade
ou a variedade de leis, aliás, de leis não, de formas de governo existentes em todas as épocas. Então, e aí eu separei esse trecho que eu acho que ele exemplifica muito bem isso que eu estou falando. Então, os homens possuem, o povo possui uma liberdade de escolher, existem uma variedade de formas de governo, e por isso vai dizer o Sidney, esse direito de governar em diversas nações e épocas tem sido executado de diversas formas, estabelecendo monarquias, aristocracias, democracias e governos mistos. De acordo com a variedade de circunstâncias, e os governos têm sido bons ou maus, conforme a retidão ou perversidade de suas instituições, e a virtude e sabedoria ou a loucura e vício daqueles para quem o poder foi conferido. Então, a gente percebe que, se muitas vezes as circunstâncias desempenham um papel relevante na escolha dos povos, elas não são determinantes, pois, na visão do Sidney, sob as mesmas circunstâncias, diferentes povos escolhem formas diferentes de governo, em razão da diversidade e de formas e arranjos possíveis que existem. Então, o povo tem a liberdade e, inicialmente, esse povo sabe o que é, qual seria aquele governo que melhor atenderia ou lhe faria bem. Então, o povo sempre, na visão do Sisley, quando ele, na realidade, vai estar criticando o filme, ele contesta a alegação de que a monarquia havia sido a primeira forma de governo estabelecida pela humanidade, que é um dos argumentos do filme. E o Sidney vai dizer, não, o povo sempre foi livre e continua a sê-lo para instituir a forma de governo mais conveniente para si. Então, isso contestando a visão do Robert Filmer de que a primeira forma de governo que existiu foi a monarquia. Mas, na realidade, essa discussão sobre as formas de governo para o Sidney não tem tanta relevância como inicialmente parece. Ele afirma que não está ali interessado em investigar qual foi a primeira forma de governo, mas sim qual é a melhor para a obtenção da justiça e a preservação da liberdade. E aí a ideia de justiça, ele está pensando no sentido, definindo a justiça como dar o que é igual aos iguais. Né? Essa definição de justiça também a gente encontra nos discursos. Então, falando sobre a variedade, eu separei esse trecho sobre a variedade de leis e de governos, que diz o seguinte, que existem e existiram em vários lugares e épocas, é produto das várias opiniões daqueles que têm o poder de estabelecê-los. Isto deve necessariamente ser assim, a não ser que uma regra geral seja estabelecida, porque o julgamento dos homens varia se eles exercerem sua liberdade. E a variedade que é encontrada entre os homens mostra que eles não estão sujeitos a esta regra, mas seguem sua própria razão, pela qual consideram aquilo que melhor lhes convém ou deve ser evitado de acordo com as circunstâncias sobre as quais vivem. Então, de alguma forma, o Sidney, a liberdade é algo tão fundamental na existência humana e também nessa conjuntura política que o Sidney conjuntura política e teórica que ele está engendrando, que ele permite ou dá ao povo
a escolha da sua forma de governo, né? Porque ele visualiza a possibilidade de que o povo sabe o que era o seu bem, então ele vai saber qual a melhor forma de governo para aquele povo em um determinado momento. Então, nesse sentido, né, então, por mais que ele esteja lá refutando a monarquia, ele não está interessado em avaliar, em analisar a forma de governo aristocrática, e logo, inicialmente, ele descarta a possibilidade de uma democracia na acepção pura, né? Ele, criticando a monarquia, ele apresenta uma alternativa como forma de governo, né? Então, na avaliação de Sidney, a única maneira de um povo ter os seus direitos assegurados e manter a sua liberdade é por meio de um governo misto. E isso ele vai reportar e elogiar justamente os romanos. Ele vai dizer, olha, o melhor exemplo de povo nesse sentido, que teve os seus direitos assegurados, conseguiu manter a sua liberdade, foram os romanos. Depois de... Aí ele fala, depois de ter expulsado os etruscos e recuperado a sua liberdade, ele vai dizer que os romanos floresceram em poder, em riqueza e glória, e conseguiram ultrapassar a todos os povos no campo da virtude e dos valores. Né? Quanto perdurou a liberdade, eles mostraram, aliás, eles mantiveram a sua grandeza e sua liberdade. Então, feito esse delineamento, eu parto, então, para pensar o que é esse governo misto ou popular que o Sidney está falando. Quais são as suas especificidades? Então, nós podemos perceber que, embora um povo possa escolher a forma de governo que considera mais adequada para alcançar seus propósitos, Sidney considera que um bom governo deve preencher alguns requisitos, dentre os quais os mais importantes seriam: deve ser limitado no exercício do poder político, deve ser controlado pelas leis estabelecidas pelo povo, não deve estar sujeito à vontade arbitrária de quem o exerce, deve ter a capacidade de articular e atingir o interesse público. Deve prestar contas de suas ações ao povo que o instituiu. E, finalmente, deve saber lidar com um problema que, para o Sidney, é inevitável para a República ao longo do tempo, que é o problema da corrupção. Embora o Sidney ele chega a citar ali a teoria da anciclose do Políbio, compartilha com o Maquiavel muito da discussão que a gente encontra no discurso sobre a primeira década de Tito Livio, sobre a corrupção, o Sidney vê o fenômeno como algo inexorável, mas, ao mesmo tempo, faz uma pequena reflexão sobre isso, e muito da defesa do governo misto tem a ver com essa perspectiva republicana de que o governo misto é aquele que consegue melhor combater ou impedir a penetração da corrupção na República. Então, o Sidney vai dizer que a forma de governo considerada capaz de preencher esses requisitos é o governo misto, que é o resultado da combinação das três formas de governo simples, né? Monarquia, aristocracia e democracia, e geralmente instituído em uma república. Então, eu separei esses dois primeiros trechos
que, de alguma forma, estão aí tendo Roma como horizonte. E no primeiro diz o seguinte: um povo, em relação aos assuntos domésticos, não pode desejar outra coisa senão a liberdade. Por isso, odeia ou teme aquele que retira ou que é suspeito de querer retirar essa felicidade dele. O trecho seguinte, aí diretamente se referindo a Roma, a força, virtude, glória, riqueza, poder e felicidade de Roma foram provenientes da liberdade. Surgiram, tiveram seu esplendor e pereceram com ela. Então, e aí a gente vai ver mais adiante que o Sidney vê em Roma uma relação intrínseca entre liberdade e virtude em Roma. E a decadência da liberdade e da virtude, ele vê justamente, ele associa a ruína romana, visualizando, pensando essa ruína, ele percebe justamente o enfraquecimento da liberdade e da virtude. Então, essa forma de governo, retomando aqui essa forma mista, segundo Sidney, essa forma de governo, aí entra o elemento religioso, porque dentro dos discursos, o filme usa argumentos religiosos, fala sobre o povo hebreu, e o Sidney ele se vale dos mesmos trechos bíblicos utilizados pelo filme e os questiona, apresentando uma outra visão sobre esses extratos, esses fragmentos bíblicos que a gente encontra no Patriarca do Robert Filmer. É interessante porque o Sidney faz uma refutação muito pormenorizada, muito rigorosa em relação aos argumentos que o Filmer está apresentando para defender a questão da hereditariedade e do absolutismo no monarca. E um desses elementos diz respeito ao povo hebreu, muitos dos argumentos do Robert Filmer. Então, Sidney vai dizer que, na realidade, na visão do Sidney, essa forma de governo mista, ela foi projetada por Deus para o povo hebreu, depois adotada por algumas cidades gregas, como Esparta e Atenas. Em seguida, foi estabelecida no período republicano de Roma. Tal forma fora a solução, essa forma, esse arranjo, foi a solução apontada por filósofos e historiadores antigos para o problema da mudança e da corrupção dos regimes políticos, que é algo inevitável em razão, ele vai dizer, da instabilidade das instituições humanas. No entanto, diferente de Políbio e de outros autores antigos, o Sidney não concedeu o problema da mudança dos regimes políticos com base no movimento cíclico das formas, mas em função justamente dessa instabilidade das instituições humanas. E aí tem esse trecho que eu acho interessante sobre a questão da natureza humana, que diz o seguinte: a natureza humana é tão frágil que, onde a palavra de uma só pessoa teve força de lei, os inumeráveis prejuízos e extravagâncias produzidos forma tão notórios que, acho que foram, na realidade acho que tem um erro de digitação aqui, foram tão notórios que todas as nações que não foram estúpidas, escravas e embrutecidas abominaram essa prática e tiveram todo o cuidado para encontrar remédios contra isto, dividindo e equilibrando os poderes de seus governantes, de tal modo que um ou poucos homens pudessem ser capazes de oprimir e destruir aquilo que eles deviam preservar e proteger. Essas considerações deram início,
desenvolvimento e continuidade a todos os governos mistos que existiram no mundo. E eu posso justamente dizer que não houve um bom governo que não tenha sido misto. Então, já está muito claro qual é a melhor forma de governo para o Sidney. Essa forma é o governo misto, com um elemento popular, né? Na medida que ele defende a liberdade do povo de escolher a forma de governo, instituí-lo, destituí-lo, apresenta elementos como a importância da vigilância permanente, né, do povo em relação ao governo. Então, prosseguindo, um povo, em relação aos assuntos domésticos, não pode desejar outra coisa senão a liberdade. Por isso, odeia ou teme aquele que retira ou que é suspeito de querer retirar essa felicidade. Acho que, na realidade, aqui é mais para frente. É esse último trecho que falta. Quais são os modelos de governo misto ou populares, como ele gosta de denominar, que ele tem como referência? São, de fato, os modelos antigos. Né? Uma das coisas que nós vimos ontem é que o Sidney é um leitor de Maquiavel, compartilha de muitas ideias de Maquiavel e tem as mesmas referências antigas de exemplos de república. Assim como a gente percebe Maquiavel utilizando Roma para cotejar com as repúblicas de Veneza, com a República de Florença, e dando preferência para Roma. Um dos motivos dessa preferência tem a ver com a questão da liberdade, mas também a maneira como Roma conseguia trabalhar ali, de alguma forma, capitanear a questão dos conflitos políticos. Então, Sidney ele está de acordo com Maquiavel, em relação a Roma, e ele denomina de governos populares aqueles de Roma, Atenas, Esparta e outros semelhantes a esses, né? Onde o poder é conferido aos magistrados superiores pelo consentimento de um povo entusiasmado, e a parte considerada apropriada para ele é mantida e executada pelas suas próprias assembleias. Então, a gente já é possível perceber que os governos, para o Sidney, estão inscritos de uma maneira inexorável na temporalidade, né? Todas as coisas humanas submetidas à ação do tempo estão sujeitas a todo tipo de imperfeição e corrupção, e ele está elegendo esse modelo misto pensando também em termos de durabilidade. Ele vê o governo misto como aquele que em função do equilíbrio dessa possibilidade de salvaguardar atores, agentes políticos dentro do arranjo, ele vê esse arranjo como aquele que tem a possibilidade de ter uma longevidade maior quando aferido aos regimes mais convencionais, digamos assim. Então, com base no exemplo de Roma e seguindo a recomendação que é feita pelo Maquiavel, o Sidney sugere que a melhor maneira de combater a corrupção, voltando lá ao tema dos regimes políticos, é a renovação contínua das instituições por meio do retorno aos primeiros princípios. Então, aqui a gente vai encontrar também essa ideia da renovação, uma vez que, para ele, muito da corrupção está ligada à instabilidade das instituições em longo prazo. Então, essa renovação dos membros que
que compõem ou que estão desempenhando determinadas funções nas instituições é fundamental também para uma durabilidade. Então, se a gente reportar o Maquiavel, a gente vai ver que ele enfatiza que essa ideia de um retorno periódico aos primeiros princípios como uma forma também de combater a corrupção dos regimes políticos. Né? Se a gente pega o Montesquieu, nós vamos ver o Montesquieu dizendo que a corrupção começa pelos princípios. Né? A forma de governo para o Sidney que é menos sujeito à corrupção, então, é o governo misto, de acordo, que é muitas vezes denominado por ele como governo popular. Né? Governo misto ou popular é também considerado, para ele, superior à monarquia. Então, acho que nesse governo popular, um dos elementos importantes é que o Sidney vê no governo popular a possibilidade de que o cidadão tenha meios para defender a coisa pública. Então, o governo popular, ou misto na visão dele, ele tem um tipo de arranjo que é limitado pelas leis e também passível do controle, né, do povo. O governo popular, ou misto, ele depende da ação de seus cidadãos, procura engajá-los no cuidado e na proteção da coisa pública, e num governo popular, os cidadãos têm um envolvimento, na visão do Sidney, maior e cuidam muito melhor da coisa pública. Esse governo é considerado, como eu já disse, superior às monarquias. Na avaliação do Sidney, os governos populares também estão sujeitos às desordens inevitáveis em todas as formas de governo, né? Mas ele enxerga do governo misto ou popular meios de se solucionar os conflitos políticos, aqui me apropriando do termo maquiaveliano, e que, de alguma forma, vão favorecer a República ao invés de prejudicá-la. Dito isso, eu acho que posso, então, tratar do tema da virtude. Então, geralmente, a virtude é caracterizada nos discursos do Sidney como uma disposição de caráter prescrita pela razão, e ela traz diversos benefícios aos homens, principalmente ao proporcionar condições de realização de um dado bem. Ele relaciona a liberdade com virtude. O fruto mais importante da virtude na avaliação de Sidney é a liberdade, este bem que os homens procuram assegurar quando decidem viver em sociedade sob um governo civil. Ao mesmo tempo, a liberdade é considerada condição necessária para o surgimento da virtude. Sem liberdade, não há como os homens serem virtuosos. Então, há uma relação íntima no pensamento do Sidney entre liberdade e virtude. E isso fica muito claro quando ele está falando de Roma. Quando ele está falando de Roma, em muitos momentos ele sublinha essa relação, essa estreita relação entre virtude e liberdade, que ele enxerga de uma forma muito presente em Roma no período republicano. Com base no exemplo dos romanos, o Sidney pretende enfatizar o vínculo entre virtude e liberdade, que resulta em ordem e estabilidade,
bem como o vínculo entre vício e escravidão que resultam em miséria e infortúnio. Aquela questão que eu falei ontem sobre um tipo de liberdade que é uma liberdade neo-romana, para usar o termo cunhado pelo Skinner. Né? Então, o Sidney, quando, por exemplo, ele elogia o Maquiavel, um dos elogios que ele faz ao Maquiavel é porque ele percebe que o Maquiavel também constatou essa intrínseca relação entre virtude e liberdade em Roma. Então, o Sidney parece ver na defesa da liberdade a principal manifestação da virtude. Um povo, segundo ele, precisa, mesmo quando derrotado, em nome da liberdade, recusar a servidão, pois a virtude está em defender com dignidade o direito inalienável à liberdade. Ela, a virtude, também está relacionada à participação cívica, no sentido de ser adquirida por meio de ações exemplares em favor do interesse público. Para despertar a virtude dos cidadãos, seria imprescindível engajá-los em atividades cívicas e despertá-los para o amor à pátria. Então, essa é uma visão geral sobre a liberdade, sobre a virtude. Mas agora eu vou justamente tratar de algumas especificidades acerca da virtude no pensamento de Sidney e essa relação que ele estabelece entre virtude cívica e interesse, né? que inicialmente eu achei, me deixou um pouco curioso, e eu resolvi ler um pouco mais sobre isso para poder entender. E aí uma das coisas é que o termo interesse, ele começa a ser introduzido no discurso político, né, de filosofia política, a partir do século da modernidade, na realidade. E talvez o Sidney seja um dos primeiros autores a fazer essa relação, né? Então, se a gente pensa o republicanismo clássico, a gente vai perceber que ele imputa um papel crucial à virtude cívica na efetivação da liberdade. A premissa básica era de que os homens só seriam realmente livres se participassem ativamente da vida pública. Se reportarmos a figura de Cícero lá no texto da De República, nós vamos ver que o Cícero ele ressaltava a superioridade da vida ativa. Né? Ele defendia a importância da dedicação ao bem público, que seria a mais perfeita realização da virtude. Né? Então, no republicanismo clássico, também a virtude tem uma virtude cívica, tem uma relação com um dever moral reconhecido pela razão. Então, como o bem comum exigiria a virtude cívica, ela se impõe necessariamente como um dever para todos os cidadãos. Então, eu separei alguns fragmentos da obra do Sidney sobre a virtude, e o primeiro deles é justamente esse que ele menciona Roma e Grécia, Roma ou Grécia. Então, diz o seguinte: nós não precisamos de outra prova disso, além daquela que vimos em nosso próprio país, de que a virtude pode ser, mesmo dentro da Inglaterra, naquele contexto, ele acredita que é possível fazer com que os cidadãos se tornem virtuosos. Prova disso, além daquela que vimos em nosso próprio país, onde poucos anos de boa disciplina e um justo encorajamento para aqueles que agiram bem produziu mais exemplos de virtude pura, completa, incorruptível e invencível do que Roma ou Grécia puderam fomentar. Então, contrariando a crença de que a virtude cívica não seria
possível no momento moderno e buscando, de maneira incessante, eu diria, pela realização, aliás, e da busca incessante pela realização do próprio interesse, o Sidney ele faz um movimento no qual ele traz a ideia de interesse, que estava ligado inicialmente a questões de mercado, questões relacionadas às finanças. Ele traz o termo interesse para o campo do discurso, da discussão política, e aproxima a ideia de interesse da virtude, para defender o seguinte: ele, na realidade, enfatiza a uniformidade da natureza humana e sustenta que os modernos teriam a possibilidade de ter o mesmo amor à pátria, a mesma dedicação à coisa pública que os espartanos e os romanos tiveram se encontrassem a satisfação pessoal no engajamento cívico. Então, um dos elementos é que o Sidney vai defender a ideia de uma educação para a virtude também. Partindo do pressuposto de que os indivíduos perseguem espontaneamente, ele vai afirmar o que consideram seu interesse, o pensador inglês argumenta que a maneira mais eficaz de torná-los virtuosos é ensiná-los pela educação a perceber seu interesse na realização do interesse público. E aí eu ressalto novamente que esse termo interesse, originalmente ele era empregado nas relações comerciais para designar vantagens e benefícios obtidos em uma transação monetária, né? E ele passa a ser utilizado no discurso político, digamos assim, nos primórdios do pensamento político moderno, né? E o Sidney me parece ser um dos primeiros pensadores a fazer esse deslocamento do interesse, da acepção de interesse sendo sempre usada no campo das relações comerciais, trazendo para o campo das discussões políticas. Então, eu separei esse trecho aqui, que eu acho muito interessante nesse sentido, que diz o seguinte: os homens são valentes e industriosos quando lutam por si mesmos e pelo seu país. Eles mostram a excelência em todas as artes da guerra e da paz, quando são alimentados no exercício das virtudes, e aprendem com seus pais e mestres a regozijar-se nas honras alcançadas por eles. Eles amam seu país quando o bem de cada um está compreendido na prosperidade pública, e o sucesso de suas realizações é intensificado com o bem geral. Então, de acordo com Sidney, os modernos estariam dispostos a promover o interesse comum por meio de suas ações, se conseguissem perceber de uma forma concreta os seus interesses contidos no interesse público. E aí aí entra a defesa justamente da educação, educar para a virtude. Ele vai dizer: mediante uma educação adequada que modele o caráter dos cidadãos, eles poderiam adquirir o amor pela coisa pública e aprender a avaliar seus interesses de acordo com o interesse comum. Então, em Sidney, a virtude pode ser vista mais como um resultado de um processo pedagógico que leva o cidadão a ver o seu interesse na realização do interesse público. Então, para ele, está muito claro que a virtude é compatível com a ideia de interesse, mas é preciso educar o cidadão para que ele consiga perceber o seu interesse na realização do interesse público. E aí eu separei esse outro trecho, né, essa tradução que eu realizei,
que diz o seguinte: todos os homens perseguem o que lhes parece ser vantajoso para si mesmo, mas alimentados numa boa disciplina, eles veem que todos os benefícios obtidos para o seu país, pelas ações virtuosas, redundam em honra e vantagem para si mesmos, para seus filhos, amigos e parentes. Eles adquirem, então, desde sua infância, um amor pela coisa pública e consideram as preocupações comuns como se fossem as suas. Quando eles aprendem a ser virtuosos e veem que a virtude é respeitada, eles não buscam outras preferências senão aquelas que podem ser obtidas deste modo. Sendo assim, eu me encaminho aqui para o último tópico, que é sobre o direito de resistência, e, se for possível, se tivermos tempo hábil após a discussão sobre esses elementos que eu apresentei, nós podemos discutir um pouco um artigo que eu separei, algumas ideias, um artigo no qual a gente pode pensar um pouco sobre as concepções de liberdade em Locke e Sidney, e que também, dentro desse artigo, está inserida toda essa discussão de direito de resistência, porque é bastante curioso percebermos que essa ideia de direito de resistência se encontra não só no Sidney e no Locke, mas antes deles, em John Milton. Nós vamos perceber a existência de uma discussão sobre o direito de resistência em John Milton. Então, se as duas primeiras partes do discurso, dos discursos do Sidney, elas têm uma tonificação teórica, o direito do povo de ordenar sua vida política conforme considerar mais apropriado aos seus propósitos, exaltando a superioridade do governo misto popular como a forma de governo mais adequada para a preservação da liberdade. A terceira parte, na terceira parte dos discursos, ele apresenta argumentos numa tonificação mais pragmática. E aí é que entra a defesa do direito de resistência do povo contra práticas arbitrárias de governo. Nós já vimos aqui em vários momentos, eu procurei assinalar a ideia de que o povo tem o poder de instituir o governo e tem elementos para fiscalizar, controlar e, se for necessário, também destituir o governo. Então, o princípio geral, constantemente recapitulado, é de que, se o governo é instituído pelo povo, cabe ao povo avaliar se o governo está cumprindo com a finalidade para a qual foi estabelecido, repreendê-lo quando não cumprir essa finalidade e até mesmo, se for o caso, destituí-lo. Na realidade, o que me parece é que, para o Sidney, seria contraditório pensar que um povo livre é livre para instituir, mas não para regular, modificar e abolir, se for necessário, um governo. Então, o povo tem o direito de resistir ao governo estabelecido quando este não cumpre com o seu dever. Quando o povo considerar necessário ou mesmo conveniente, o Sidney defende a ideia de que o povo tenha o direito de destituir o governo. Então, esse trecho aqui eu acho muito, muito claro nesse sentido. Diz o seguinte: nós dizemos em geral, quem institui pode também abolir, especialmente quando a instituição é estabelecida para quem a institui. Portanto, se a multidão institui o governo, a multidão pode abolir. E aqueles que a compõem, ou seus sucessores, no mesmo direito,
são os únicos juízes do desempenho em relação às finalidades da instituição. Então, se o povo, só o povo que dá o poder ao magistrado pode julgar se este está sendo empregado para o seu bem-estar ou sendo utilizado para a sua ruína. Então, no segundo trecho, o governo e os magistrados que o exercem são criados pelos homens. Os homens que os estabeleceram têm o direito de regulá-los, limitá-los e direcioná-los como melhor lhes convém. Então, por exemplo, ao tratar das sedições por motivos justos, o Sidney defende o direito de resistência com o argumento de que, se toda magistratura é criada pelo povo e para o bem do povo, o povo é o agente mais qualificado para avaliar se o seu exercício está de acordo com a finalidade para a qual ela foi instituída. Nada pode ser mais absurdo do que dizer que um homem tem poder absoluto acima da lei para governar conforme sua vontade para o bem do povo e a preservação da sua liberdade. Sidney defende que só podem ser considerados propriamente leis, devendo ser respeitadas pelo povo, os comandos do magistrado que expressam a justiça. É possível dizer, por exemplo, que para Sidney, o que faz a lei não é a excelência de sua antiguidade, nem a dignidade de seu legislador, mas a sua intrínseca igualdade e justiça. A resistência aos comandos injustos de um magistrado é considerada a forma que o povo tem de reafirmar a finalidade da obediência ao governo. O problema está, e a gente pode perceber isso, em justificar um direito que pode provocar desordens civis também. Mas o Sidney avalia o seguinte, que toda revolta popular é plenamente justificada quando o governo viola a justiça e a via jurídica não pode ser empregada contra ele. Então, a gente pode pensar ali naquele contexto da Inglaterra, do século XVII, sobre a questão do tiranicídio, por exemplo. O Sidney justifica o tiranicídio, mas não o regicídio. Significa que ele considera lícito julgar e depor um rei que não cumpre com o seu dever, mas jamais executá-lo, embora ele mesmo tenha sido membro, tenha atuado em complô contra o rei. Então, para finalizar essa questão do direito de resistência, e também essa primeira etapa, para a gente poder conversar um pouco, eu gostaria de finalizar com esse texto. O povo cria as magistraturas e lhes dá o título, a forma e o poder que considerar adequados. E só ele sabe se a finalidade para a qual elas foram criadas está sendo alcançada ou não. Se um povo que dá o poder ao magistrado pode julgar se este está sendo empregado para o seu bem-estar ou utilizado para a sua ruína. Então, eu finalizo aqui e abro para discussão, para a gente poder conversar um pouco sobre algumas dessas ideias. E se der tempo, se não se estender muito, aí nós podemos falar um pouco sobre as distinções ou proximidades das concepções de liberdade em Locke e Sidney. Passo a palavra para você, Helena. Obrigada, Vital. Muito, muito rica a tua abordagem. Bom, enfim, eu fui anotando aqui, tem uma porção de questões, também questões que sobraram de ontem, né? Eu disse, não, então vou deixar para perguntar isso amanhã. Mas
Enfim, eu pergunto se alguém gostaria de começar fazendo alguma questão. André, Kellen, Gustavo. Eu tenho uma, muito pequena a minha questão. À vontade, Gustavo. É com relação às semelhanças e discordâncias do pensamento do Sidney com Montesquieu, porque eu percebi muitas semelhanças aí na questão de Roma, que ele fala, né? Na parte da virtude, assim. E essa seria a minha questão mesmo. Os pontos em comuns, né? E os pontos que destoam, né? Entre Sidney e Montesquieu. Essa é a minha pequena e grande pergunta. Grande. Pequena e grande pergunta. Onde que eles caminham juntos, né? E onde que eles destoam completamente. Eu agradeço a questão, Gustavo. E um dos aspectos interessantes é justamente quando a gente consegue perceber o quanto um autor como Montesquieu e Sidney, que estão em séculos diferentes, estão utilizando, digamos, o mesmo vocabulário e as mesmas referências para tratar de problemas políticos, né? O que, de alguma forma, os colocam em uma mesma linhagem. Embora a gente tenha sempre aquela questão em relação a Montesquieu, de saber se a convicção pessoal dele era, de fato, republicana, né? Ou se era apenas no campo teórico. Mas se for só no campo teórico, eu penso que a contribuição dele foi muito grande, muito importante. Tanto nas considerações, quanto no espírito das leis. Então, eu acho que o ponto de convergência que nós podemos encontrar, acho que é as referências à antiguidade, sobretudo Roma, acho que esse é um ponto, entre Sidney e Montesquieu. Não é o objeto, de fato, do que eu venho pesquisando, o que eu venho tentando encontrar justamente afinidades e divergências entre Sidney e Rousseau. Assim, nas minhas leituras, eu já percebi que o Montesquieu teve contato com a matriz inglesa, ele leu, na realidade, ele passou um período na Inglaterra, provavelmente nesse período ele teve um contato direto com a obra desses pensadores do século XVII. Né? Eu acho que a questão da virtude é um elemento importante nos dois, a virtude como, de fato, o amor à pátria, o amor às leis, nesse sentido que o Sidney está falando também. Né? Agora, em relação a esses elementos, as referências antigas, os temas que são tratados, eu acho que, né, a gente pode encontrar aí proximidades. No campo das divergências, é possível considerarmos possivelmente algumas diferenças, talvez, eu nem sei se consigo lhe responder, né? Ou se vou ter que, enfim, fazer uma leitura adiante para poder fazer isso. Talvez eu poderia fazer alguma conjectura aqui, Aquela mas parte assim, da educação foi muito igual. Inclusive, eu vi isso hoje, que ele fala que a República, né, as pessoas virtuosas, né, têm que estarem educadas a viverem numa república. Aí por isso que ele fala que só pode existir numa república pequena, na era moderna, que a educação da virtude ela tem que se assemelhar muito à educação familiar, né, que se aprende em casa. Eu li isso hoje na minha situação, um fragmento. Aí ele só fala, então a virtude na era moderna só pode coexistir, né, em pequenas repúblicas, em pequenos países, né, aqueles cuja a educação de Estado é semelhante à educação familiar. Algo do gênero, né? sim. Quer falar, Helena?
Eu ia dizer que eu acho que eu tenho um ponto aqui, que é uma questão que eu quero te fazer, que eu acho que é um ponto de divergência entre Sidney e Montesquieu, que é a própria concepção de governo misto, como governo popular. Porque a divergência em relação a Montesquieu é que Montesquieu distingue, a partir de princípios de natureza, né, cada uma das formas de governo. Então, ele não tem um governo misto que possa ser uma reunião da monarquia com a aristocracia, com um governo popular, né? E eu não entendi bem o que seria esse, pelo menos no que eu consegui compreender, porque a minha dúvida, então, é o que é esse governo misto popular ou popular, né? Como que funcionaria, sei lá, eu posso imaginar, a partir de Locke, a ideia, como ele diz, eu posso ter um parlamento representativo do povo, e aí, então, eu tenho, sei lá, uma certa aristocracia com um executivo, que é um monarca, né? Eu posso ter algo mais liberal, né? Mais amplo, então, assim, eu posso ter um parlamento de representação popular, né? Com um pequeno comitê, né, governante. Então, eu teria uma democracia com uma gestão aristocrática, né? Mas o que é esse governo misto ou popular? Como que ele se organizaria para Sidney? Tem essa É, ideia? é interessante. E eu acho que você tocando nessa questão, você de alguma forma está apontando algumas lacunas que eu também não tenho encontrado na leitura, né? Então, o que eu vejo e tem até agora é que ele se coloca em oposição à monarquia, não está muito preocupado em avaliar as outras formas de governo, isso para ele é irrelevante, e ele vai defender esse modelo que ele chama, que é misto, e que às vezes ele chama popular, ele chama, denomina de popular, mas que não é uma democracia, mas que tem elemento democrático ali, né? Porque o povo tem a sua, não diriam, talvez até um protagonismo dentro desse arranjo, mas eu não sei exatamente, não está claro ainda para mim, né, nessas leituras que eu venho fazendo, justamente essas divisões de maneira clara do parlamento, da atuação do monarca, de como é a presença e o exercício do poder popular dentro desse arranjo. O que eu vejo é um governo misto, mas que tem esses elementos, mas que ainda não está, eu não vejo as diretrizes para poder entender de uma forma melhor, né? Então, acho que existem algumas lacunas, mas eu estou falando isso aqui de uma maneira ainda preliminar. Acho que mais algumas leituras, né? É um texto muito volumoso, na realidade, talvez mais algumas leituras eu consiga identificar isso, mas, por enquanto, eu não vejo em termos de... se a gente pensar mesmo na viabilidade, na atuação, né, desse modelo, eu ainda não consigo perceber. Assim, ele defende a coisa que há equilíbrio, que tem durabilidade, etc., o que não me parece algo muito novo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo algumas lacunas justamente de como isso pode ser viabilizado, porque não está claro. Não me parece evidente no pensamento dele isso. Não me parece ainda. Até onde eu tenho lido, eu não consegui vislumbrar isso, nem vislumbrar ainda. Pois é, juntando agora essa questão com o que tu falavas ontem acerca da valorização dos tumultos e dos conflitos, que ele traz de Maquiavel, né? Quer dizer, um governo misto me parece que pode levar a ideia de um certo esforço de equilíbrio entre posições antagônicas presentes dentro da sociedade. Quer dizer, uma aristocracia e sei lá, e o popular, né? Quer dizer, para pensar maquiavelianamente nos grandes e nos pequenos. Então, o governo misto, aí eu estou pensando, sei lá, nos tribunos do povo, esse tipo de instituição, que
que podem fazer certas intermediações. Então, o governo misto tem alguma relação, é essa a pergunta, com esta ideia de conflitos que ele valoriza dentro da política, né? Quer dizer, essa forma de um arranjo, de tentar um equilíbrio entre as diversas partes da sociedade, né? Seria essa a razão pelo seu apreço pelo governo misto? Eu penso que sim, mas o que ficou mais evidente em relação ao apreço é a questão da durabilidade. Ele acha que é um arranjo que tem uma durabilidade maior do que os outros. Né? Em que a durabilidade? Justamente, eu acho que pensando, e aí ele, aqui é um termo mais moderno, mas ele está pensando que ali há possibilidade de equilíbrio de poder e possibilidade de um poder fiscalizar o outro. E também essa ideia de estar assegurado os espaços de atuação dentro desse governo, os espaços para as diferentes, não usaria classe, mas esses diferentes grupos ou agentes políticos dentro de um determinado Estado. Né? Mas eu acho que se nós pensarmos em termos de conflito, eu acho que ele está compartilhando com o Maquiavel essa coisa de que o conflito possibilita o surgimento de boas leis, por exemplo, possibilita o exercício da liberdade de uma forma intensa. E acho que nesse sentido. Né? O conflito também tem uma vantagem, de acordo com Montesquieu, né? Quando tem conflito, você quer dizer que não tem uma ditadura, né? Uma tirania, porque permite uma discussão exacerbada, né? Permite isso. Porque se fosse uma tirania, todos estariam calados. Não há espaço para esse tipo de debate mais acirrado, né? Porque é acirrado. Porque o Montesquieu ele separa. Uma coisa é o tumulto. O tumulto para ele é legal, é beleza. Outra coisa é uma agitação. A agitação eclode na Guerra Civil, né? Nas guerras civis que aniquilaram Roma, querendo ou não, né? Assim, ela foi prejudicial para Roma. Foram guerras sanguinárias, né? Muito sangue foi derramado, né? Nesse sentido, pode ser, né, Vital? Se a gente falar que o tumulto ele polariza o debate político, mas ele quer dizer que há liberdade naquela região, naquele lugar. Porque se não tivesse liberdade, nem isso teria. Sim, de fato. E a liberdade está no centro do pensamento do Sidney. Ela perpassa a obra inteira. Ela está inerente a quase todos os conceitos. Você vai encontrar liberdade inerente a quase todas as ideias que ele está tratando. Né? É tipo Montesquieu com virtude no Considerações, que ele fala de virtude o tempo todo, até para não falar da virtude, ele fala dela. É quase isso. A virtude tem um espaço também para o Sidney, mas como me parece um recurso também para pensar, um recurso para que a República seja saudável, para que a República tenha uma duração significativa, né? Mas é preciso, a ideia dele é preciso, de fato, educar os cidadãos para que ele tenha essa capacidade de identificar o seu interesse com o interesse público. Isso, para mim, é algo que é uma ideia que eu achei bastante curiosa e que eu ainda não tinha visto essa possibilidade de relacionar virtude com o interesse, né, de uma forma tão evidente. Eu achei muito interessante como ele desloca o termo que é utilizado em uma determinada conjuntura, né, econômica, para o campo do discurso, da discussão política. Eu achei bem interessante isso.
André, você queria dizer alguma coisa? Você abriu a câmera? Ah, sim, professor. Estão me ouvindo? Sim. Ah, bacana. Não, era o termo. Na verdade, tinha umas outras coisas para falar. Mas Fica à vontade, André. Talvez o foco agora seja outro, mas eu deixo para falar um pouco mais à frente, talvez. Mas era só esse termo da durabilidade que a professora até também comentou. Se poderíamos também, talvez, pensar um outro termo de segurança, pelo termo de durabilidade. Esse governo oferece mais segurança, esse governo misto popular oferece mais segurança, que se resume ao que o Montesquieu fala também, da temperança, o Rousseau fala também do equilíbrio do governo, a importância de se ter o equilíbrio do poder político, do governo misto. Ele oferece mais segurança para a preservação do corpo político. Sim, ele usa, não com muita frequência, esse termo, segurança, mas Sim. eu acho que a sua percepção tem uma razoabilidade no que você está falando. Se a gente pensar em termos de preservação, acho que em longo prazo, se há esse elemento de segurança, porque quando eu estou falando de durabilidade, estou pensando justamente, né, nesse sentido mesmo de preservação em longo prazo. Né? Então, quando você traz a ideia da segurança, a gente pode pensar ela como, não sei se exatamente um sinônimo ou um termo equivalente, mas ela consegue talvez dar conta do que eu estou tentando explicar. Eu acho que é um termo apropriado também. Uhum. Bacana. Bom, eu tenho outras questões ainda. Podemos seguir a conversa. Sim, podemos, tranquilo. Bom, deixa eu ver. Ainda sobre o tema da virtude como interesse. Esse é um tema, ou da virtude relacionada a interesse. Esse é um tema que, para mim, é muito caro. Eu disse já ontem, porque esse termo aparece claramente em Tocqueville. Né? Tocqueville está no século XIX. E ele é um autor, ainda que seja francês, ele esteve nos Estados Unidos, e ele estudou justamente a democracia americana. Né? Além disso, ele lê fluentemente inglês, ele esteve na Inglaterra várias vezes, ele é casado com uma inglesa, então, assim, ele tem um bom domínio da língua inglesa, ele poderia ter lido Sidney e outros autores ingleses, porque ele conhece a língua e ele tem um trânsito com a Inglaterra e com os Estados Unidos bastante bom. Agora, ele não cita, até mesmo porque isso não era costume, né? Os autores não se citavam, não diziam, olha, no livro tal ele falou página tal, né? Então a gente tem que, às vezes, garimpar as referências assim pelo contexto. Como eu também não conhecia Sidney, eu tenho muita dificuldade para dizer, não, mas em tal lugar ele falou alguma coisa. Mas agora que eu vou poder ter esse olhar assim de buscar alguma possível referência. Por quê? Porque esse conceito de interesse bem compreendido, que é um conceito muito tocquevilliano, fortemente em Tocqueville, ele usa, nesse contexto de dizer que os norte-americanos, eles não são exatamente virtuosos como o europeu entende a virtude. Né? O europeu mediano, né? Da abnegação, eu abro mão de mim mesma em nome enfim, daquilo que, desse esforço pelo bem, pela justiça. Né? Quer dizer, essa ideia de abnegação que é muito cristã, né?
ele diz que não existe, ou talvez seja mais católica, né? Ele diz que não existe nos Estados Unidos. O americano, ele sempre está pensando também em vista dele, veja, não exclusivamente em vista dele. Isso aí já é uma deterioração do indivíduo quando ele pensa apenas a partir dele. Isso é o que ele depois vai chamar de individualismo, né? que é uma perversidade, não é isso. Ele diz o individualismo é um vício público. Né? Mas quando ele está falando do interesse bem compreendido, ele diz que o americano ele pensa em agir bem também em vista de si. E é nesse sentido que ele fala de um interesse bem compreendido. E ele pergunta, isso é virtude? Ele vai dizer que sim, que é uma forma de virtude. Porque, efetivamente, dá no mesmo. O resultado é o mesmo. E você não tem como, e nesse sentido a gente me parece bastante kantiano, você não tem como verificar qual é a motivação. Se a motivação é de fato aquela caridade, aquela abnegação, ou se, como dizia o próprio Kant, você queria que o fulano lá visse que você está dando a moedinha ali, né, fazendo a sua caridade. Quer dizer, o que é de fato caridade? Qual é a motivação daquele que está agindo? Então, o Tocqueville diz que, nesses tempos democráticos, não tem mais espaço para essa virtude abnegada, mas sim uma virtude interessada. Quer dizer, de onde vem esta relação direta entre virtude e interesse em Tocqueville? Eu não sei, nunca estudei exatamente este ponto, né? Mas tu está me dando uma pista que pode ser bastante interessante. Eu acho que aqui, mais do que uma pergunta, eu tenho a te dizer que tem sim um fio, que talvez o Sidney tenha sido um dos primeiros, justamente porque faz esse deslocamento do interesse dessa esfera do comércio, da economia, para a esfera da política e da moral. Mas que depois vai reaparecer. Não sei se tu quer fazer um comentário sobre o meu comentário. Mas... É interessante, para mim também foi uma novidade. Eu também não conhecia esse elemento do interesse na reflexão do Tocqueville. Mas eu achei curioso porque ele está falando assim, primeiro ele está questionando, os ingleses talvez avaliam que é impossível termos cidadãos virtuosos hoje. E ele encontra uma possibilidade. Não, existe uma possibilidade. Essa possibilidade é conseguir, a partir do seu interesse, identificar o seu interesse no interesse público. Mas, para isso, é preciso também educar, né, o povo, as crianças. Daí esse elemento pedagógico também, né, que a gente encontra no Rousseau também, que a gente vai ler no Rousseau, a gente vai encontrar esse papel, a importância de também se educar para a virtude, né? Então, mas eu acho que o Sidney, de alguma forma, ele está sendo bastante realista. Não é possível aquela virtude como era nos romanos, né? Mas como tornar os cidadãos virtuosos na Inglaterra moderna, no século XVII? Como fazer isso? É possível? Bom, a minha hipótese é que isso é possível pela ideia de interesse. Então, eu desloco esse termo que é utilizado dentro de contexto econômico para o campo do discurso político, das discussões morais, e talvez aqui esse seja o caminho para a gente pensar e formar cidadãos virtuosos dentro da Inglaterra, porque, como você disse, o resultado é o mesmo, né, Helena? O resultado é o mesmo. Talvez o recurso é diferente, mas o resultado, né? Não tem aquela ideia também do sacrifício dos romanos, né?
A gente pega a figura do Brutus, não tem esse sacrifício, mas o resultado reverbera naquilo que se deseja. Claro, eu acho que, bom, aí o Sidney não, mas o Tocqueville, ele também já é pós-kantiano, então ele também já sabe, a partir de Kant, do quanto a motivação, aquilo que leva as pessoas à ação, né, é insondável. Você não sabe o que está motivando a quem está agindo. Né? Então, seja franco, seja verdadeiro. Olha, o que motiva as pessoas é também o autointeresse. Né? Não é exclusivamente o autointeresse, mas se você se coloca dentro de uma coletividade, você pensa, se a minha coletividade melhorar, eu vou melhorar junto com ela. Então, eu posso abrir mão de uma parte do que é meu, neste momento, em nome de algo que é maior, mas que isso vai reverberar sobre mim também. Né? Então, esta é a ideia do interesse bem compreendido em Tocqueville, e que eu acho que tem muito aí desse pensamento que tu apresenta. Eu fiquei bem curiosa de voltar a esses temas. Né? Eu acho que é bem possível que o Tocqueville tenha tido contato com essa matriz inglesa, é bem possível. Se não me engano, também ele é próximo do John Stuart Mill, não é? Sim, foi muito amigo. Eles eram amigos, mas assim, justamente porque ele está ali acompanhando, né, a democracia americana, e se a gente pensar ali nessa ligação que existe entre esses primeiros americanos que estão fundando esse novo país, com as referências teóricas que eles têm, que vêm da Inglaterra, né, isso alguns historiadores já vêm comprovando, e esse também é o fio, digamos assim, condutor que começa a conduzir a avaliação, as leituras do Pocock. Então a gente consegue perceber que assim, a gente consegue vislumbrar que possivelmente o Tocqueville teve contato. Agora, o grau de leitura, o quanto ele leu, o quanto ele conheceu, não dá para saber, mas a gente consegue estabelecer aí uma linearidade entre eles, eu acho. Esse elemento do interesse. Por exemplo, eu acho que é um gancho. Eu tenho uma amiga que estuda Tocqueville e que estuda essa questão do interesse no Tocqueville. Eu vou dar uma olhada, inclusive, no texto dela, ver se tem alguma referência a Sidney, e tem aí um tema para conversar com ela. Bom, e ainda eu queria falar sobre esse direito de resistência, né? Que é muito interessante e muito importante. Né? Por que ele me parece tão importante? Né? Porque é aqui que começa justamente essa marcação, né, de dizer, olha, quem institui o governo, seja na forma de um pacto, seja na forma de um consentimento, que não é um pacto, né, mas que é uma outra forma, mas é o povo. Né? Então, é ao povo também que cabe fiscalizar, limitar, controlar e destituir. Né? E no último capítulo do segundo tratado sobre o governo do Locke, a dissolução do governo, ele diz com todas as letras, aquele que... Como que é? Eu não lembro de cor, e meus livros não estão aqui comigo, né? Mas aquele que primeiro age contra aquilo que ele foi determinado, ele é que é o culpado. Né? Então, não é o povo que é culpado de rebelião, é o governo aí,
ou é o soberano, no caso do Locke, que é o culpado de violar o limite da sua tarefa. Né? Então, a culpa é dele, não do povo, pela rebelião. O povo só está reagindo. Né? Então, eu acho que o Sidney vem nesse mesmo sentido, né? De isentar o povo rebelado, né, de qualquer responsabilidade pela própria rebelião. Responsável pela rebelião é aquele que usurpa, aquele que transgride, que toma para si um poder que não lhe pertence. Então, e isso, nesse momento, é extremamente importante. Né? Quer dizer, porque é a derrocada do poder absoluto dos reis. É a maneira de dizer não. Né? Você não tem o direito de determinar sobre mim desta maneira. André, eu não tenho uma pergunta, se você quiser seguir. Professor, eu interferi, a senhora? Não, pode falar. Tá. Eu vou aproveitar, então, a oportunidade do que eu tinha para refletir e fazer. Eu não conheço o Sidney e tal. E eu desconheço, nunca fiz a leitura, ou conheço, mas nunca fiz leitura de nenhuma obra do autor. Mas o que me fez pensar, refletir, desde a primeira exposição de ontem, que me parece que ainda permanece uma discussão no autor sobre o direito positivo, o direito civil e o direito natural. Eu estou falando isso porque e isso implica no direito de resistência, me parece. E eu estava, agora, por esses dias, fazendo algumas leituras já do parte de direito constitucional e de uma teoria denominada de teoria da limitação dos direitos fundamentais ou restrição de direitos fundamentais. E ontem você, no início, até comentou sobre essa liberdade que pode ser restrita nessa comunidade que ele pensa. Então, o que me faz aqui imaginar é que os direitos não podem ser absolutos. Nós teremos alguma forma de regulamentar essa relação de direitos entre particulares, entre o Estado, a comunidade política, direito coletivo, direito individual. Não é possível reivindicar um direito absoluto, talvez nem mesmo a vida. A discussão nessa teoria de limitação de direitos que se enfrenta são os direitos imanentes, que eles resgatam os direitos naturais, por exemplo, a vida, a integridade física. Então, há esse enfrentamento da limitação de direitos fundamentais, de restrição de direitos fundamentais. E aí o que eu fico imaginando é como que o Sidney enfrenta essa discussão. Me parece que isso é patente nele e nos demais autores seguintes, a discussão do direito positivo e do direito natural. E isso eu penso que tem essas implicações, essas reflexões diretas, por exemplo, no direito de resistência. Como esses cidadãos, os indivíduos, reivindicarão os seus direitos a partir de um direito natural, isso no Sidney, fundamentados exclusivamente no direito natural, isso é possível, ou exclusivamente no direito civil, baseado ali naquilo que a comunidade legislou. Então, são essas minhas reflexões. Sim, André. Bom, só um pequeno comentário, né, sobre o que a Helena falou. De fato, o direito de resistência, a maneira como ele se insere na Inglaterra do século XVII é um momento justamente de reis terríveis, né?
de reis que querem concentrar o máximo possível de poder, oprimir o maior número de pessoas possível. Então, é nesse contexto que surge essa discussão de direito de resistência. E é sempre bom assim, a gente considerar que o Sidney é contemporâneo do Locke. Possivelmente, eles assinaram algumas petições contra alguns abusos juntos. Né? Mas, sobre o que o Gustavo falou, o que eu vejo, Gustavo não, André, perdão, eu acho que, assim, quando a gente está falando do direito de resistência, eu acho que o Sidney ele tá encadeando, há um encadeamento, para mim, que está muito evidente e que reflete uma certa coerência dentro do que ele está falando sobre a liberdade. Né? Quando ele está falando, não é possível uma liberdade natural mais dentro de um arranjo político, é isso que ele está falando. Então, vamos denominar aqui de liberdade civil, por exemplo. Né? E em alguns momentos ele usa esse termo, liberdade civil. E aí, se você pensar o direito de resistência, acho que não é uma discussão sobre direito natural. A gente pode pensar que, possivelmente, ele tem uma influência dos naturalistas dentro desse pensamento. Eu encontro esses elementos. Mas quando a gente está falando sobre o direito de resistência, eu acho que está no campo civil, do campo do direito civil e de um exercício da liberdade do povo, que é muito coerente a essa coisa da vontade que não deve ser submetida a uma... A liberdade não pode ser submetida a vontade... A liberdade do povo não pode ser submetida a uma vontade arbitrária. Né? É o povo que institui, mas é o povo também que, como ele institui, ele tem o direito de remodelar, de questionar, de contestar, e, se for necessário, de destituir o governo, porque foi ele que instituiu. Então, ele é detentor desse direito. Então, eu não consigo enxergar uma discussão sobre direito positivo, negativo, mas isso que você falou do direito natural, se a gente pensar na escola dos naturalistas e tal, eu acho que é possível a gente encontrar elementos. Mas, por outro lado, eu acho que quando está falando de direito de resistência, ele está ressaltando não, ele está, de alguma forma, sustentando todo um encadeamento de ideias que ele vem trabalhando, que, de alguma forma, já está no campo do subjacente dentro da obra. Em muitos momentos ele está ali pincelando que o povo vai ter esse direito de destituir o rei quando for necessário. Mas tudo isso está no campo civil, está no campo de um arranjo político, no campo civil. Né? Bom, você falou, eu não conheço Sidney, não li, mas as minhas leituras também são leituras recentes, são leituras prematuras, eu diria até, né? Porque não é um autor muito estudado. Né? Eu estou aqui assumindo uma certa empreitada de poder conhecer esse autor melhor, mas de fato ele é um autor pouco estudado. Né? Então, assim, a minha empreitada também estar discutindo, levantando ideias para a gente poder tentar perceber quais são as contribuições, ou de que maneira o que ele pensou, o que ele produziu no campo das ideias políticas, de que maneira elas refletem no nosso tempo ou posteriormente a ele, nesse sentido. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela questão. É uma questão muito interessante a sua. Gustavo. Obrigado. Vamos lá. A minha dúvida, né, ou contribuição para a discussão, ela está relacionada, né, à questão do contexto político mesmo, né, ou, na verdade, geopolítico. Eu falei com o Vital hoje mais cedo, né, eu perguntei para ele se
assim como Montesquieu idealiza Roma, que para ele era um paraíso, a gente sabe que não é em muitas coisas, né? Eu vejo também nele uma grande idealização da Inglaterra. Parece que ele idealiza a Inglaterra demais. Aí eu pergunto para vocês, será que a Inglaterra era esse paraíso mesmo? Porque, olha só, a gente está vivendo no momento que os Estados Unidos, né, é colonizado. Se a Inglaterra fosse tão boa, será que esse tanto de protestante estaria nos Estados Unidos? A Inglaterra seria esse país da liberdade mesmo? Porque muitos puritanos foram para os Estados Unidos, né, e foram assim, foram levas de migrações constantes, né? E não foi uma e parou, foram migrações constantes, né? Se a Inglaterra fosse tão boa assim, esses puritanos não precisariam de ir para os Estados Unidos. Ou eu estou enganado, assim, ou posso estar muito equivocado, mas eu gostaria de levantar essa questão, né? Porque parece que a Inglaterra ela fica como sendo um país da liberdade. Mas que liberdade é essa que expulsa os próprios filhos de casa, né? Por perseguição religiosa? É essa que é a minha dúvida. Sim, não, é interessante. Eu Idealiza de acho, fato a Inglaterra. eu acho que não é um paraíso, e o Sidney sabe muito bem disso, no meu entendimento. Mas é um momento de ebulição, é um momento de sangrento, é um momento de reis tiranos, é um momento de muita opressão na Inglaterra. Então, e quando há essa possibilidade de se instaurar uma república, infelizmente também ela se transforma em algo nefasto. E aí se volta à monarquia. Aí é um outro arranjo monárquico. Eu acho que eu acho que esses autores que estão inseridos ali na matriz inglesa nesse século, eles têm essa percepção de que a Inglaterra não é esse paraíso, né? Muito pelo contrário. Mas é um momento histórico relevante no sentido de que há uma ebulição dentro da Inglaterra nesse século XVII, e que dali vai surgir uma outra Inglaterra, uma outra coisa, né? Que é um outro arranjo, né? Mas eu acho que talvez, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que a gente percebe uma Inglaterra que não é, de fato, um paraíso, né? Mas que está em transformação, está vivendo um momento de ebulição, um momento de conflito, religioso, por sinal, né? Também, além de político. Pode não ser o paraíso, mas em vista dos outros é onde que há mais liberdade, né? Você pode comparar com a Espanha, que era uma... Nossa, nem o que falar, né? Por causa da Inquisição. Tem a França, que era uma autoridade muito concentrada, né? Você tem dois reis absolutistas na Inglaterra, você tem, né, que querem concentrar o poder, que querem oprimir, né? Mas, ao mesmo tempo, há resistência, há contestação dentro daquela conjuntura. Então, dentro daquilo que você falou, se há esse espaço para contestação, para conjuntura, há para resistência dentro dessa conjuntura, a gente pode pensar também que há alguma liberdade, mesmo que haja tentativas frequentes de sufocá-la. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, também há perseguições, né? O Sidney mesmo paga um preço caro por se posicionar, e tanto é que ele, antes de ele ser condenado, ele está viajando, está passando temporadas em outros lugares com medo, porque ele está sabendo que há uma perseguição contra os republicanos dentro dessa Inglaterra. E ele está resistindo e produz, mas, enfim, encontra um manuscrito dele, e esse manuscrito acaba sendo arrolado como uma prova que vai ser utilizada para condená-lo à morte. Então, acho que por aí a gente pode medir o contexto inglês daquele momento, né? Toda, assim, sempre a resistência contra a opressão é uma situação limite, né? E, bom, mas faz parte dessa tensão na qual as pessoas vivem. Bom, Vital, acho que
enfim, nós já até tá passando uns minutinhos aí na discussão, mas foi muito rico. Eu, particularmente, gostei muito de conhecer um pouco do pensamento de Sidney, né? Acho que abre, assim, conhecer outros autores, querer criar relações, entender a relação com Montesquieu, com Tocqueville, com Rousseau, com Locke, né? Maquiavel, a gente sabe, é muito estimulante. Então, agradeço muito a você por ter trazido o autor para essa conversa aqui conosco. Para mim foi muito estimulante, espero que para você também e para todos os demais. Agradeço muito, e, enfim, passo para ti para dar alguma última palavra. Bom, eu agradeço a disposição, assim, o espaço da UFG, eu fico muito contente em poder voltar e poder apresentar novas ideias que eu venho pensando, analisando, e agradecer também a presença das pessoas que, de fato, vieram, sobretudo, por curiosidade, para conhecer um autor, um pouco de um autor pouco estudado, pouco conhecido, mas que eu venho percebendo e com certo entusiasmo de que é um autor que tem muito a contribuir, no sentido da gente pensar a política. Né? Então, eu agradeço, fiquei muito contente de poder ministrar esse minicurso. Hoje, felizmente, não tive problemas aqui de travar de computador, como ontem, mas essas coisas acontecem, infelizmente. Mas, obrigado, eu agradeço. Bom, obrigada a todos, e depois fica a gravação no canal da Faculdade de Filosofia da UFG. Tá? Gente, boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada, Vital. Tchau, Helena. Noite, tchau, meninos. Tchau, gente. Helena, você trabalha com Tocqueville? Sim. Ah, interessante. Porque eu me deparei muito com ele em alguns textos que eu fiz de uma disciplina no mestrado, né? Só que em tempo que eu fiz essa disciplina antes de entrar no curso mesmo, né? Na época eu estava fazendo disciplinas antes de estar no programa, né? Então, assim, eu meio que esqueci mesmo assim, de muitas coisas que ele falou, porque você esquece, porque é muita informação vindo, né? E quando a gente não volta, né? E olha que a memória é muito boa, diga-se de passagem. Mas eu lembro de uma parte que ele fala, né? Que a França era o cenário ideal, né? Para ter o absolutismo, né? Porque a nobreza ela ficou muito fragmentada, isso mesmo, perdeu a força militar por causa da Guerra de 100 Anos. É uma coisa assim que ele fala? Que era o cenário assim, perfeito? Claro, ele faz uma análise sociológica bastante longa, né? Mas ele faz uma crítica muito forte à aristocracia francesa, né? Justamente porque ele diz que a aristocracia francesa abriu mão da sua responsabilidade de ser esse poder intermediário entre o monarca e o povo, né? Que a aristocracia virou simplesmente uma nobreza cortesã. Que Versalhes é exemplo disso. A corte para o rei e seus compromissos públicos não lhe importam mais. Né? Que é simplesmente oprimir o povo para tirar seus impostos, sua riqueza e servir o rei do jeito que o rei quiser. Não é porque eu lembro de falar isso, que a França era o cenário ideal para o absolutismo, porque a nobreza lá não incomodava em nada, né? Exatamente, uma nobreza que não se opõe ao rei. Né? É uma nobreza que abriu mão das suas tarefas políticas. E isso foi em virtude de qual acontecimento, qual fato? Foi a Guerra de 100 Anos? Não só. Ele, no antigo regime a Revolução, ele faz uma análise bem cuidadosa dos anos que antecederam a Revolução Francesa. Né? Quer dizer, não tem tanto a ver com a Guerra dos 100 Anos, que é lá do século XV, né? Sim. Mas tem com esse momento pré-revolucionário. E ele aí faz uma análise muito grande do Luís XIV, com a concentração do poder nas mãos dele, né? E todo o solapamento do poder
da aristocracia. Ah, sim. É porque eu usei um pouquinho dele para falar do contexto político, né? Eu fiz até uma questão do Weber, né? Porque o Weber fala do poder da força do Estado, né? Que na França aconteceu isso. Os nobres lá não tinham tanta influência militar assim, salve algum duque ou outro que realmente conduzia os exércitos durante a guerra, né? Mas que essa função de ter aquelas milícias locais, né? Igual havia na Inglaterra, que eram os barões de cada local ou condado ali que organizava a força, né? Não existia. Era o Luís XIV unificou o Estado, e com isso ele conseguiu fazer a França do tamanho que ela tem hoje, já no século XVII, fazendo guerra com a Espanha, com a Holanda e com a... Pode falar Áustria, talvez? Oi? Pode falar com a Áustria-Hungria, talvez? Porque ele fala muito guerra também com o Luxemburgo. Acho que as guerras dele foram com a Espanha, com os Países Baixos. Sim, e ele fala muito de Estrasburgo ali, ou talvez pode ter sido ali naquela região, né? Pode ter sido. E com isso ele estabeleceu o tamanho, já no século XVI, o tamanho da França até o momento atual. E para isso ele unificou o exército sob o seu comando, né? Com isso ele tirou o poder de todos os barões e, enfim, dos senhores feudais. Eu falo um pouco disso no meu capítulo de introdução, porque eu falo de França, né? O meu contexto político é França. Então, eu falo das colônias do Império Ultramarino francês, né? Das perseguições religiosas na França, dos éditos de Nantes. Gustavo, vamos conversar sobre isso outra hora. Podemos, sim. Tá? Alguma dúvida? Você tem meu WhatsApp, meu e-mail? Não, eu queria seu WhatsApp, professora, porque se surgiu alguma dúvida... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui ainda no chat. Tá. 62... Porque é bom, porque talvez alguma dúvida ou outra que aparece na hora que eu ler, eu posso perguntar para a senhora. Tá. 985025533. Ó, tá aí no chat. Deixa eu pegar, professora. Tá. Mas é muito bom ter esse contato, porque, nossa, ajuda demais. O Vital também me ajudou muito, nossa. Não tem nem o que falar dele. Eu li o artigo dele e mandei um e-mail para ele, né? Aí começamos a trocar figurinhas. Tá bom. O que você precisar também, depois a gente segue conversando, tá bom, Gustavo? Não, claro, professora. Eu não dispenso a sua ajuda, não, viu? Vai ser de grande valia. Só vou acabar de anotar seu número aqui, tá? Eu tenho que... Deixa eu ver, 6298... 98502-5533. 8502. 5533. Isso. Um pouco confuso assim de ver de longe. Aqui, ficou assim, então, ó. 62985025533. Isso. Helena Esser. Ótimo. Essa dos Reis. Tá bom. Gustavo Franco. Certo, Gustavo. Até depois. Helena, até mais, viu? Muito obrigado pelas gentilezas. Não tem nada. Tchau, tchau.